Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, como é que vocês estão? Então, lembra que quando nós conversamos sobre os índios, eu falei que nós voltaríamos a falar sobre eles no dia que eu fosse falar do descobrimento do Brasil? Pois é, esse dia chegou. Hoje é o dia 22 de abril, o dia que comemoramos o descobrimento do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Que tal? Depois vocês voltam pra cá pra gente continuar a conversar, tá bem? Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. Sim, de fato, outros visitantes estiveram por aqui. Mas a verdade é que só foi declarado o descobrimento dessa terra quando os portugueses chegaram. Segundo alguns relatos, houve alguns nomes. Primeiro foi Monte Pascoal, em seguida Vera Cruz. Em uma das versões, conta-se que os portugueses, na verdade, estavam procurando os caminhos das Índias até que vieram parar em nossas terras. E assim começou a colonização do Brasil e a nossa história com Portugal. Os portugueses, quando avistaram nossa terra, de fato eles ficaram encantados. Eram muitas riquezas, uma linda floresta, animais, aves. Claro que os índios não receberam muito bem a sua chegada, mas logo ficaram muito curiosos porque eles vinham com coisas muito diferentes, roupas diferentes, objetos diferentes, e assim eles conquistaram alguns índios, mas nem todos aceitaram tão bem assim. Um dos outros nomes recebido pela nossa terra antes de se tornar Brasil foi Terra de Santa Cruz. Os portugueses tentaram trazer um pouco de sua cultura e da sua religião para os nossos povos indígenas. Criaram expedições para descobrir ouro, prata, joias, diamantes e escravos. Mas e o nome Brasil? De onde veio? Esse nome veio de uma árvore chamada pau-brasil, que por dentro tinha uma tinta com cor de brasa, que servia para tingir coisas, além da sua madeira, que poderia ser utilizada em lindos móveis. E assim, Portugal começou a explorar todo o pau-brasil aqui existente. Até os próprios índios eram usados como escravos para poder fazer a retirada do pau-brasil. E daí o nome Brasil. Nossa história não acaba por aí. Outros povos também foram trazidos para cá para trabalhar na época da colonização. Muitas riquezas foram exploradas, descobertas, e hoje em dia nós temos essa terra linda, cheia de história, cheia de riquezas, cheia de cores, cheia de alegria. E por aqui encerramos um pouquinho da história do nosso lindo país. Então, e aí, gostaram da história? Ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a história do nosso país, né? Que o nome Brasil veio da árvore pau-brasil, que aqui tinham muitas antes dos portugueses explorarem e usarem aquilo como comércio, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Para celebrar um pouquinho esse dia, nós vamos escrever o nome do nosso país, que é com uma letrinha que a gente já conheceu na nossa sala. E a gente vai aproveitar para relembrar um pouquinho dela, que é a letra B. A letra B. Lembra? Então, hoje nós vamos escrever em um papelzinho branco a palavra Brasil, que é o nome do nosso país. Então, dê um pause aí,
pegue uma folha, escreva o nome do nosso país e volte pra cá, tá bem? Porque eu tenho uma missão pra gente. Até! E aí, vocês escreveram? Agora, nesse nome do nosso país que nós escrevemos aí, Brasil, você vai verificar se tem alguma vogal. Dá uma olhadinha rápida aí, ver se você consegue ver alguma. E antes disso, eu vou relembrar com vocês quais são as vogais, para vocês terem certeza que não vão fazer e marcar a letrinha que é consoante, tá bem? Então vamos lá, ó. Tem alguma A aí? Será que tem E? Será que tem I? E O? E por último, U. Tem alguma dessas letrinhas aí, alguma vogal nessa palavra Brasil? Se tiver, você vai circular com um lápis ou com uma canetinha, como você quiser. Mas só pode circular as vogais. A, E, I, O ou U, se você encontrar aí, tá bom? Agora, chegou a vez do segundo desafio. Você vai procurar nesse nome a letrinha B. Lembra que na sala nós conversamos sobre a letrinha B? Que fizemos até um bolo de cenoura? Pois é. Então, eu queria que você marcasse aí com um X a letrinha B. E aí, deu tudo certo? Circularam as vogais? Conseguiram fazer um X na letra B? Vamos conferir? Vamos ver se tá igual o meu? Olha, eu fiz o X na letrinha B, circulei a letrinha A e circulei a letrinha I. Tá dando pra ver? Então, ó, feito isso, sua missão está cumprida. Você conseguiu? Ah, eu quero ver uma fotinha da sua folhinha. Você manda pra mim? Então, ó, conte pra todo mundo que hoje é o dia do descobrimento do Brasil, que nós comemoramos essa data no dia de hoje, tá certo? Conta pro papai, conta pra mamãe, conta pros seus primos, liga pra eles, conta pra vovó. Eu tenho certeza que eles também têm muitas histórias legais sobre tudo isso, tá? Então, ó, beijo e até a próxima aulinha.